Olá, pessoal. Muito obrigado, amigos e amigas, por sintonizarem o nosso programa. Vocês sintonizaram, é claro, porque querem raciocinar comigo, não é isso? Então estamos buscando entender por que é que uma pessoa, podendo raciocinar, assume a posição teimosa de um irracional. Vamos refletir sobre isso hoje, tudo bem? Então, olha, nos programas anteriores, nós vimos que esse fato ocorre porque a pessoa pode ignorar os motivos que a fazem agir de certo modo. A pessoa ignora, ou então ela está inconsciente, por exemplo, de que ela faz tudo para amar e ser amada, mas se sabota na prática das relações sociais e acaba finalmente odiada e se odiando. Tudo porque se deixa levar por um querer subconsciente, um querer que conduz a um resultado contrário àquele que ela pensa, que ela acredita perseguir de modo consciente. O filósofo Sócrates observou as contradições que as pessoas cometem ao responderem às perguntas que ele fazia, perguntas irônicas, já no século V antes de Cristo, e percebeu que elas enfrentavam um conflito íntimo entre um querer e outro oposto. Bom, digamos que ele tenha percebido esse conflito e as contradições. E por isso ele recomendou: conhece a ti mesmo, cara. Não foi bem assim que ele falou, porém é o conhece-te a ti mesmo que todos os estudiosos já viram e ouviram, né? Bom, Jesus, 5 séculos depois, talvez tendo a mesma percepção que Sócrates, ensinou: conheça a verdade, cara, e ela o libertará da contradição moral. Para curar os conflitos íntimos, Jesus receitou o remédio da verdade. A verdade funciona como um purgante que expulsa as mentiras da mente, esvaziando, limpando, purificando o espírito. Hoje, qualquer estudioso de psicologia sério concorda que nossa posição é sustentada, é nutrida, é alimentada por motivos íntimos que obedecem a princípios. Nesse sentido, todos falam a verdade quando dizem
que tem princípios, aquele camarada, aquela pessoa que diz assim, eu tenho princípios, não é? Tudo bem, que tem. O problema é que raros têm consciência dos princípios emotivos que formam a sua posição na existência. Muitos ignoram completamente o que se passa no subterrâneo da vida subconsciente. E isso por quê? Porque explorar o universo inconsciente dá trabalho e implica em buscar se conhecer como um ser que procede da natureza. Repito, buscar se conhecer enquanto um ser que procede da natureza. É uma tarefa desprezada essa, e é desprezada para dar espaço ao trabalho imposto ideologicamente de realizar conscientes ambições. Ambições de ficar rico, de vencer na vida. Então, se a pessoa foi submetida a um intenso e sistemático processo de alienação de si própria, por uma educação que mantém elas voltadas apenas para uma existência artificial, é evidente que não vai achar tempo na sua vida para se conhecer. A pessoa está por fora da própria natureza de ser e por isso se tornou apenas uma marionete do poder político que a faz perseguir promessas mentirosas, como se fosse uma mula que tenta morder a cenoura balançada diante do seu focinho. A cenoura que o carroceiro manipula. Não acreditem no que afirmo. Não acreditem no que afirmo, por favor. Façam como cientistas e observem a realidade. Observem e verifiquem como muitos não buscam se conhecer. Por quê? Por quê? Porque acreditam que já se conhecem. Vejam como buscam apenas a correria do sucesso financeiro, político, enfim, as vaidades e os objetivos determinados pela cultura. E, neste caso, estão indiferentes à destruição da natureza em geral e, pasmem, inclusive da própria natureza de ser. Se eu sou indiferente para com a destruição da natureza, como um ser que sou natural, certamente estou indiferente com a destruição da minha concepção de ser natural.
É triste, mas é assim. Mas observem, não acreditem em mim. Repito, observem e verifiquem como as pessoas, grande parte, não é? Tem exceções. Verifiquem como perseguem apenas os sonhos traçados pela cultura construída por outros. Outros. A cultura geralmente é construída por outros. Os outros, portanto, que constroem a cultura, que forjam, eles comandam a cultura, portanto, e são os que comandam os atos dessas pessoas pela voz daqueles papagaios vermelhos, amarelos, repetidores da mídia em geral. Então, observem e percebam como os efeitos dessa alienante lavagem cerebral podem ser observados na grande disposição que o alienado mostra para esgotar o tempo valioso da vida com irresponsáveis entretenimentos e uma enorme preguiça de refletir sobre os motivos das mazelas humanas. Mas observem e percebam o pior efeito da alienação cultural naquela pose que o sujeito faz de senhor de si por crer que já se conhece. Por ser crente nisso, não houve Sócrates, não houve Jesus, não houve Freud, outros já o convenceram ou a convenceram daquilo que ele ou ela é. Em outras palavras, observem como as pessoas foram afastadas da mãe natureza, foram colocadas em apartamentos pequenos ou grandes. Observem como as pessoas foram afastadas da mãe natureza e depois levadas a destruí-la, a cometer uma espécie de matricídio sob o comando da cultura progressista. Observem que após destruírem a mãe natureza, aceitam docilmente o comando da madrasta prostituta, que é a cultura artificial. Observando, fica fácil verificar que o homem está esquecido de si mesmo e de suas naturais aspirações, porque ele não sabe quais são. Mas, em compensação,
Ele está saturado de informações sobre si e informações que comandam a sua existência pessoal e também nas relações sociais. Por estar muito atarefado em corresponder com o que dele exige a cultura, não encontra tempo nem disposição para se conhecer, já vimos, para se conhecer e tornar consciente, se tornar consciente de seus mais profundos motivos. Quem observa, verifica que a alienação resultante do processo de manipulação leva à crença de que os artificiais robôs computadorizados possuem uma inteligência igual ou maior do que a dos homens naturais. E talvez seja por isso que entendam que ter uma boa memória para reproduzir conhecimentos alheios como papagaios é ter uma brilhante inteligência. Ser programado, então, por uma cultura, pelas informações da mídia em geral, significa ter uma inteligência. Admiração é uma via de duas mãos. Uma para apenas ostentar uma servidão, outra para estimular a modificação, amparar uma posição. Reflexão é o caminho para a avaliação. Por que admiro? Por que suspiro? Por que me refiro a outro sem ver em mim a possibilidade de dar um tiro na letargia e avançar na eudaimonia? Eis a questão. Eis a intenção para deixar o ostracismo e atuar com determinação. É inteligente ser coerente com a fonte natural. E então, segundo os conselhos de Sócrates e de Jesus, Freud, que já comentamos, no início do século passado, ofereceu o método de sua psicologia profunda para o entendimento de si próprio. E a busca do conhecimento sobre si, que antes era filosófica, passou a contar com a experimentação científica. A teoria psicológica freudiana surgiu apoiada em princípios da física mecanicista, em princípios da evolução biológica e da fisiologia neurológica. E surgiu para lançar luz nos motivos subconscientes dos recalques, dos traumas, das fixações e das regressões de personalidade. Ficou definido, então, que, sendo fiel aos princípios científicos básicos da teoria, o sujeito se conhece por meio da análise racional, chamada psicanálise. Um desses princípios necessários nós já vimos quando falamos de Freud no programa anterior. Nós já vimos de modo simplificado o princípio, que é o princípio da regulação automática das tensões do aparelho mental. Não se preocupe, em palavras simples, nós vimos que é o princípio do prazer. Eu acho muito importante lembrar aqui no programa que o Dr. Sigmund Freud
precisou de muita humildade e coragem para romper com os dogmas materialistas e científicos que haviam na cultura da época. Cultura da época que eu digo é no final do século XIX e começo do século XX. Ele precisou de humildade porque, apesar de ser um brilhante neurologista, ele admitiu que nada iria saber dos subjetivos sentimentos e pensamentos se continuasse preso à fisiologia objetiva do cérebro. E ele foi corajoso. Foi corajoso porque afrontou a comunidade científica da época e o dogma ideológico de que tudo é matéria. Ele, para fazer isso, ele criou um modelo do espírito, ou que significa o mesmo, da psique, ou dizendo também do ego, e dizendo ainda, de acordo com a psicologia racional, do eu, que deveria ser estudado à parte do corpo, embora em paralelo a esse organismo. Enfim, ele se arriscou a ser acusado pelos invejosos de sua genialidade de fazer filosofia em vez de ciência, porque criou um modelo teórico do aparelho psíquico, a dizer, da mente. Seus acusadores não iriam querer entender o óbvio, que Freud agiu tal e qual os cientistas da física, tão admirada e tão aplaudida. Os físicos, para poderem entender, além das formas materiais superficiais, e para poderem ultrapassar o empirismo simplista, também tiveram de criar modelos fictícios do átomo, modelos matemáticos, para orientar os seus experimentos. Então, Freud fez a mesma coisa ao criar um modelo teórico do aparelho psíquico. E só assim, após essa criação, é que ele pôde estudar com maior profundidade os mistérios do mundo subjetivo dos sentimentos e pensamentos. Então, com esse modelo teórico que ele criou, ele pôde explicar que a função básica da psique é manter as excitações, olha, presta atenção, é manter as excitações sentimentais num nível baixo, ou seja, num certo limite. Quando as excitações neuronais, eu vou explicar isso na lousa. Vamos fazer aqui um cabeção, né?
esta parte que seria rigorosamente o cérebro, imagine no lugar do cérebro um modelo. Não corresponde exatamente ao modelo que o Freud fez, mas é apenas para que a gente entenda. Há estímulos que vêm de fora do indivíduo. Então, considerando aqui o aparelho psíquico, estímulos que vêm de dentro do indivíduo. Estímulos. Estímulos 1, estímulos 2. Esses estímulos vêm por meio dos neurônios. São correntes eletrobioquímicas que trazem um impulso ao aparelho psíquico. Esses impulsos de estímulos externos e de estímulos internos, eles produzem, vamos dizer assim, uma onda no cérebro. Entra como o estímulo neuronal entra no aparelho psíquico agora como sensação, como sentimento, como emoção. Vejam, existe um nível suportável, tolerável de excitação. Quando esse nível tolerável de excitação excede, vamos dizer, por dores morais, uma cena terrível, um perigo que se apresenta tanto do ambiente externo como do ambiente interno, fortes sentimentos, emoções, as excitações ultrapassam o nível tolerável. E quando isso acontece, então o Freud colocou que a função do aparelho psíquico é de descarregar ou equilibrar ou levar o aparelho psíquico para a sua situação tolerável. Então, imediatamente, quando essa tensão ultrapassou o limite, o indivíduo é obrigado a agir. Ao agir, ele descarrega na ação aquela energia excedente. Vou explicar isso assim, baseando-se no organismo. O indivíduo come, e depois o aparelho digestivo começa a incomodar, né? Então, há um excesso de fezes, demandando uma urgente e imediata ação de expurgo, de descarregar. Então, nesse momento que descarrega, ocorre o alívio. Olha que interessante. Nós dissemos que o princípio do prazer, vejamos essa seta, no princípio do prazer, o indivíduo
parte de um desconforto, parte de uma dor, parte de uma sensação ruim, para o prazer. O que é que motiva ele? O que é que motiva o indivíduo? É o incômodo, é o desprazer. E para poder obter o equilíbrio de uma situação confortável e prazerosa, ele age em direção ao prazer. Correto? Isso aí, se a gente quiser usar um modelo mecânico para ficar mais próximo do nosso entendimento, nós podemos imaginar o seguinte: o funcionamento da geladeira doméstica, que tem um termostato, e esse termostato acusa quando o nível de calor ultrapassa o nível programado ideal para manter os alimentos. Quando isso acontece, o termostato liga imediatamente o motor entra em ação para reequilibrar a situação na geladeira. Certo? Então, o sentimento de desconforto obriga o indivíduo a fazer algo, a fazer alguma coisa, a agir de um modo reflexo. Nós vamos ver isso aí, quase que de maneira automática, como a geladeira, para conseguir o conforto, o prazer. O mais próximo desse automatismo está a criança, por exemplo, que ainda não aprendeu a dominar, a controlar os esfíncteres, não aprendeu, não foi disciplinada ainda, não foi educada. Quando ocorre aquele excesso que nós conversamos, elas deixam cair em qualquer lugar, a qualquer momento. Por outro lado, vejamos um outro exemplo. Você tem sede, você diz, não vou tomar água agora, vou deixar passar mais um tempo. Está fazendo alguma coisa e não quer interromper. Mas aí a sede vai aumentando, até que você não suporta mais e faz uma ação, age para tomar a água. Viu? Agora lembrem que nós vimos também que na psicologia racional o princípio do prazer está vinculado intimamente com a necessidade de controlar. Neste caso, nós explicamos que o indivíduo caminha do desprazer para o prazer, poder. Porque poder é controle. Se você ouve alguém dizer que uma bomba atômica tem um poder imenso, não se iluda. A bomba tem uma força destrutiva. Quem tem o poder é o homem que joga essa bomba para destruir, seja lá que país for, que cidade for. Então, controle e poder é a mesma coisa. Lembre, o indivíduo caminha do desconforto para o prazer-poder, que significa controle. Eu preciso tomar um copo com água. Já mostrei isso na aula passada. Eu preciso controlar os meus músculos, o meu corpo, a minha psicomotricidade fina para pegar o meu copo e trazer o copo à boca e engolir a água. E o prazer de tomar a água.
Então, nós vimos também que na psicologia racional, o princípio do prazer está vinculado, necessariamente vinculado a uma necessidade de controlar. E aí, a psicologia racional oferece uma ferramenta teórica que permite um maior entendimento das pessoas consideradas normais. Isso de um modo geral. Vejam, a psicologia racional, ela engloba muita coisa da teoria freudiana. Por isso que nós acabamos de falar do Freud, no sentido de ter permitido um conhecimento que adere à psicologia racional, que é a disciplina que nós usamos. E se você compreender como funcionam os princípios da psicologia racional, você entenderá a disputa pelo poder político. Você entenderá os papagaios vermelhos, os papagaios verdes e as desavenças que ocorrem entre amantes e com todo tipo de conflito humano você poderá compreender, se não totalmente, pelo menos com propriedade. Conhecendo os princípios da psicologia racional, nós podemos entender até porque alguns estudiosos afirmam que o homem é competitivo e precisa praticar esportes, atividades lúdicas, físicas, para terem uma vida boa. Nada contra não. Tá tudo bem, é isso mesmo, isso é bom para a saúde. O perigo dessa abordagem, dessas propostas, é que podem arrastar as massas numa alegre alienação de manobras ideológicas, populistas, corruptas e ditatoriais, de controle e de alienação. Todos sabem que entre animais de diferentes espécies, livres na natureza, que entre eles há um confronto básico, fundamental e constante de predadores com suas presas, proporcionando, então, àqueles que observam e estudam uma hierarquia que é apresentada didaticamente, digamos assim, como cadeia alimentar. A cadeia alimentar, de modo simples e grosseiro, digamos que uma cadeia alimentar terrestre, nela o herbívoro, o animal que se alimenta de plantas, de grama, este animalzinho, esse herbívoro, ele serve de alimento para os carnívoros. E os carnívoros, os mais fortes, comem os carnívoros mais fracos, menores. E também os herbívoros. E o homem, por sua inteligência, acaba comendo todos, né? E tudo, né? E fica evidente, então, que os animais competem terrivelmente entre si para poderem sobreviver. Uns lutam para comer e outros são obrigados a lutar para não serem comidos. E nessa luta pela sobrevivência, animais da própria espécie, animais sociais e do mesmo bando social,
terminam lutando entre si por vários outros motivos que nós estaremos vendo mais tarde. Para entender essa realidade competitiva, nós precisamos entender basicamente que, por princípio, todos os animais fogem do desconforto buscando controlar as condições que podem dar conforto. Começam com o controle do próprio corpo, assim que nascem, para depois buscarem o controle de outras coisas e seres que podem dar prazer. O lobo, por exemplo, após nascer, primeiro controla os músculos para ficar de pé, para depois andar, para correr, para brincar, para lutar com os irmãozinhos e etc. Até que, estando adulto e preparado e esfomeado, passa a impor o seu poder de controle às presas, nas presas, que lhe darão o prazer da refeição. Este é um padrão de comportamento. Este é um padrão de comportamento que pode ser observado e verificado em todos os animais, em todas as relações entre animais. A observação do padrão comprova o quanto é real ou verdadeiro o princípio que nós estamos explicando. Aliás, veja bem, Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, autor do livro Leviatã, ao dissertar sobre a natureza humana, declarou que o homem apresentava um padrão de ser um lobo para o outro homem. Gostando ou não, somos animais. Animais que, para escapar do desconforto, buscam controlar tudo o que pode dar prazer. A civilização, com seus preceitos de conduta moral, repito, e legal, passou a nos disciplinar. E hoje, de certo modo, disciplinados, nos encontramos em outro nível de evolução espiritual, moral. Mas, e sempre tem um mas, por falhas na educação moral, ainda podemos viver seguindo o padrão dos animais irracionais, de um modo tão inconsciente e automático como respiramos e metabolizamos os alimentos. Nem percebemos essas coisas, que fazemos essas coisas, não é mesmo? Não percebemos, mas fazemos. E não tem nada de estranho nisso, nessa relação. Estamos submetidos a leis naturais, como todas as outras coisas e criaturas da natureza. Obedecemos os impulsos filogenéticos ou herdados como qualquer outro animal, porque uma espécie não rompe princípios naturais quando evolui de outras espécies. Por isso, até hoje, por isso, hoje, existem criacionistas, entendendo que a narração bíblica da criação pode ser vista pelo viés científico da evolução. Entendem que Deus pode ter criado tudo
usando o método evolutivo, aceitando que primeiro houve a evolução dos elementos químicos e substâncias materiais para depois surgirem os organismos considerados vivos que passaram a compartilhar em comum da matéria já criada. Veja o que há de comum. Em particular, nós podemos verificar que todos os organismos considerados vivos compartilham em comum os átomos de carbono, por exemplo. Em outro exemplo, nós podemos verificar que todos os mamíferos apresentam um gene denominado FOXP2, que torna o homem e o rato primos ou então parentes em determinado grau. Mas, além de átomos e genes, também as espécies de mamíferos compartilham dos antecedentes arquétipos. Arquétipos são modelos de comportamentos comuns, como respirar, mamar, defecar, copular, cuidar da prole, dormir, etc., como os ratos. E, é claro, são muitos outros que nós estaremos vendo, comportamentos, padrões, arquétipos desfrutados. E se há uma diferença mais significativa entre mamíferos como o rato e o homem, por exemplo, é porque o homem usa a inteligência para desenvolver ciência, filosofia, tecnologia, a arte de disfarçar, a arte de esconder, de camuflar a sua animalidade. Esta arte é o aprimoramento das mentiras que o indivíduo conta para si mesmo e para os outros com a maior cara de pau. O pai da mentira não é o diabo. Este é um descalabro para colocar o mentiroso longe. O ignorante, o desatento, o apaixonado, enfim, o alienado de si é o ser marcado para mentir. Guia-se pelo sentir e, ao não conferir com a realidade, torna-se autoridade máxima na mentira. As consequências provocam a ira, ora em si, ora em ti. Vem daí o desentendimento que sem argumentos se justificam, e aquele com maior poder de convencimento fica no controle da mentira. Mas a ira não se resolve e o relacionamento é pobre, é porco, é tosco. De enrosco em enrosco levam a existência, com a própria anuência se degradam e apagam a possibilidade de luz. Esperar da dor a correção não é opção, é fatalidade, é a inteligência da natureza impondo a realidade. Freud chamou essa arte, vamos dizer assim, de racionalização, que nós iremos conhecer no próximo programa. Não perca! Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Um forte abraço e até o próximo!